A gente fala sobre divórcio energético. Sim. Define pra gente o que é divórcio energético. Divórcio energético. Tem força, viu? Tem muita força, porque, e olha, divórcio energético é quando a gente rompe definitivamente o cordão ou os cordões energéticos que prendem você a outra pessoa que não deveria mais estar conectado. Acabou a relação. Se acabou a relação, você está livre. Mas muitas vezes isso não acontece de forma espontânea. Primeiro que você não desfaz uma conexão energética com seu cônjuge, com seu namorado, só em desfazer a relação. Sim. Existe um tempo que isso pode passar ali no seu campo, né? Só que essa conexão energética gera telepatia, gera uma troca energética. Então você fica sentindo o outro. Você tem, às vezes, uns laços de codependência emocional e isso atrasa também esse rompimento natural. Você pode estar perdendo energia porque está se equilibrando com a energia do outro. Então, se o outro tem uma aura mais ou menos magnética do que a sua, você está ali equilibrando com ele. Então, você está perdendo energia, potencial energético, que poderia estar sendo direcionado para os seus projetos. E aí? Às vezes, você está deixando de prosperar porque está conectado a uma relação que não existe mais. Mas no campo energético, ela existe. E o divórcio energético vem para cortar esse laço e libertar as pessoas para viverem o seu próprio destino. Nossa, fantástico. Quando chega a pessoa lá para fazer uma mentoria com você, quais os primeiros sinais, assim, o que sempre você observa para poder dar um diagnóstico, Ok. Jéssica? Bom, o diagnóstico ele é bem energético, porque quando a pessoa chega para me contar a sua situação, as suas dores, suas dificuldades da rotina, dos projetos, eu estou me sentindo estagnado, eu estou, sempre que eu faço, que eu tomo uma decisão nova, coisas ruins acontecem para atrapalhar, e, sabe, ela vai me contando da vida. Automaticamente eu vou captando a energia dessa pessoa e interpretando, e junta toda a experiência dos últimos 10 anos assíduos, trabalhando as crenças e as amarras das pessoas. Então é muito simples para mim identificar aonde está o ponto, seja ferida paterna, materna, seja conexões que precisam de serem divorciadas, seja crenças limitantes. Então, existe um mar de possibilidades. E, normalmente, as pessoas que não conseguem esquecer a dor de uma relação passada, o divórcio energético, ele é maravilhoso. Ele não necessariamente vai fazer a pessoa ficar curada da dor. Mas acontece às vezes. Já aconteceu e para mim isso eu não vou ficar tentando explicar para mim mesma, Sim, racionalizando o processo, mas já aconteceu. Mas a ideia é que facilite, porque um sentimento ele não vai ser simplesmente esquecido, sim, mas às vezes cortar o laço energético já ajuda muito, quase instantaneamente. entendi. Esse divórcio energético, ele necessariamente é realizado entre pessoas, em uma relação companheiro-companheira, enfim, é As só relação. possibilidades, né? Qual o universo em Sim. que o divórcio energético ele atua? Vamos Sim, lá. Tudo o que está se relacionando conosco, a gente tem uma conexão com aquilo ali. Por sim, exemplo, eu tenho um filho, eu tenho uma conexão energética familiar com ele. É muito forte, de mãe para filho. sim, Só que essa conexão, ela pode se tornar muito mais complexa, porque ela pode gerar conexões de codependência, de manipulação, de vampirismo e travar a vida desse filho, porque a mãe domina muito ele energeticamente. Pode acontecer, e pode acontecer o contrário. Isso pode acontecer em qualquer relação, seja de cônjuges, seja entre amigos, chefe e empregado, pode acontecer em todas as formas. E aí nós temos relações que se conectam de pessoa para pessoa,
afeto, né? Relações de afeto. Nós temos amigos, de amigo para amigo. Nós temos de chefe, questões de autoridade. Nós temos de pessoa para objeto. Nós temos memórias afetivas. Dos presentes, principalmente quando a gente ganha de alguém. Eu já divorciei uma pessoa de um carro. A Nossa. pessoa não conseguia vender. Só que eu tinha primeiro divorciado ela do ex-namorado que perseguia ela. E ela não conseguia vender o carro, que por acaso era uma Ferrari vermelha. E ela não conseguia vender, estava, acho que quase mais de um ano para vender. E ela não conseguia vender. Não conseguia... Eu disse, mulher, quem te deu esse carro? Foi ele. Foi fulano. Eu disse, mulher, vamos olhar para esse carro. Pior é que... Existe essa conexão entre... É porque é afetivo, é emocional. A pessoa faz essa... Sim. A gente fala... Uma ligação, Uma né? Um ligação, elo. né? Porque tudo é mental. Muito é mental. Nem tudo, mas muito é mental. E agora é intencional. Quando você intenciona que aquele carro, ele é muito importante. Porque foi uma pessoa muito importante que me deu. Então, a ligação codependente que eu tenho com aquele homem, mesmo que eu desfaça, existe uma coisa que ainda é uma âncora para aquela relação. Eu perdi o homem, mas eu não perdi o carro, que é um símbolo da nossa união. Isso está inconsciente às vezes. E aí a gente precisa cortar o laço com isso também. Então, casa, já fiz de pessoa com casa, porque as memórias ali e tal. E eu já vi muita coisa conecta a gente. Não só o amor, não só a amizade, mas a dor, o sofrimento também conecta. O sofrimento do passado, da infância, da família. As pessoas se identificam com a dor. Elas passam tanto tempo sofrendo que se torna parte delas. Se torna até um propósito. Se você tirar a dor da pessoa, acabou a vida da pessoa. Ela, sei lá, arruma outra coisa para Perde o adoecer. rumo. Perde o rumo. Então elas se identificam, se tornam uma parte da personalidade delas. Então aí você divorcia, ó, a pessoa. Enfim, são níveis energéticos. Claro que você precisa ter um acompanhamento psicológico, eu acho super pertinente. Sabe, uma psicoterapia para a pessoa entender a si mesma e como prosseguir com a autonomia. Assim como eu hoje sou autônoma na minha espiritualidade, Sim. né? Você vai libertar alguém de uma situação que é muito importante na sua vida, seja para o bem ou para o mal, entre aspas, ela vai ter que aprender a viver sem aquilo. Então é sempre bom a gente estar em manutenção da forma como a gente enxerga a vida e a si mesmo, né? Sim, sim. Jéssica, e como que a pessoa pode quebrar esse efeito energético? Você falou aí algumas situações muito interessantes, né? Pessoas apegadas a objeto, a laços familiares, Isso. enfim, casamento, relação afetiva. Sim. Como quebrar esse efeito energético? Quais Isso. dicas assim importantes para Perfeito. quebrar? Existem vários níveis que a gente se conecta com uma pessoa. Vamos Sim. para a pessoa porque é o mais óbvio, é o que todo mundo vai identificar com muita facilidade e tá aí, né, na nossa vida no geral. Nós temos a nossa conexão mental, né? Nós temos a conexão mental, que é o dia a dia, a rotina, você ter aquilo ali como familiar, aquilo que você aprende a lidar, a viver com aquilo ali. Existe uma conexão, existe um hábito de pensamento também. Existe a conexão energética, e isso vai depender de como você se conecta com aquela pessoa, as conexões sexuais, afetivas, enfim. Existe as conexões, pronto, hábitos de pensamento e energética. E existem as emocionais, gente. Aí é uma coisa mais complexa, porque a questão emocional, sentimental, ela precisa ser autônoma. Você divorcia a pessoa energeticamente, mas existe, às vezes, um nível sentimental que a própria pessoa vai ter que acessar para esvaziar. Porque a gente tem mania
de fugir de sentir a dor. Só que a dor, ela precisa ser sentida, senão ela não vai acabar. Para você, para um sentimento acabar, ele precisa ser gasto. Então você vai Sim. ter que sentir. Então são esses os níveis de conexão: a energética, a mental e a sentimental emocional. E aí para cada uma, existe uma dinâmica que precisa ser trabalhada para que ele se liberte completamente. Casos práticos, Jéssica, que você já pegou assim, você pode citar um, dois, assim, Nossa, um exemplos práticos pra gente, posso. pra ilustrar Vamos a lá, vamos lá. Vou pegar um caso complexo. boa, boa. Eu gosto muito complexo. Quanto mais complexo a pessoa chega para mim, que a dificuldade, eu fico, meu Deus, será que é possível? Quero. Antes de você falar desse caso complexo, tá curioso pra saber? Quer saber o caso complexo? Pessoal, não é inscrito no canal ainda? Se inscreve, ativa o sininho, deixa o like. Tá gostando do conteúdo? Deixa o like, comenta, vai lá no nosso Instagram, Hora da Pauta Podcast, vai no nosso Twitter, Hora da Pauta Podcast, TikTok, a gente também tá lá, Facebook, né? Então, deixa aqui nessa live aqui no YouTube teu comentário, tua pergunta para Jéssica, porque a gente também vai na rede social dela e vai fazer os questionamentos, tá? Jéssica, tuas redes sociais. A Jéssica Lange, @ a Jéssica Lange, que é o Instagram. Pronto. E lá você vai ter acesso ao WhatsApp e outros canais. Pronto, a gente vai reforçando isso durante a live e a Tá gente certo. vai deixar o Instagram da Jéssica aqui na descrição desse vídeo, pessoal. Beleza? Então, vamos lá. Caso prático. Complexo. Simples, curto, porque o divórcio energético é uma coisa curta, sabe? Eu chego, eu rompo o Sim. laço da pessoa e muitas coisas acontecem. Caramba. Então, vamos lá. É meio surreal. É meio surreal. Eu acho que é o meu atendimento, para mim, mais surreal por causa dos efeitos. Por ele ser tão simples e, ao mesmo tempo, gerar um efeito dominó na vida de uma pessoa, né? Aham. Por exemplo, eu tenho meus clientes, eles são de muitos anos. São pessoas que eu atendo anos e anos, que vão comprando outras vezes, mais leituras, mais divórcio, etc. Então, eu tenho uma cliente que ela era casada, ela saiu da cidade natal para ir para o interior. E só que o relacionamento era muito tóxico. A moça com a qual ela era casada tinha muitos traços de egocentrismo. Tudo tinha que ser do jeito dela. E era meio humilhante. Ela não se sentia vista. A moça, a minha cliente, não se sentia vista. E ela não sabia o que fazer, porque ela não queria acabar o relacionamento. Veja, ela não via, a gente leu o relacionamento que não era bom para ela, mas ela não queria acabar o relacionamento porque ela ainda amava a pessoa que ela estava. Ela não conseguia enxergar que era capaz de abrir mão daquilo e ver sem aquilo. Porque o relacionamento era tão tóxico ao ponto dela achar que dependia daquilo. E que ninguém ia amar ela. Sabe aquela coisa bem narcisista? Isso é Era mais bem... comum do que se imagina, né, Jéssica? Muito. A maioria das pessoas que eu atendo passam por isso. Então, é muita fragilidade emocional. A gente precisa se resgatar um pouco, sabe? Então, essa pessoa chegou pra mim e disse: Olha, no divórcio energético, a gente precisa romper para romper o relacionamento? Tipo, romper o cordão para romper o relacionamento? Eu disse: Não. Se eu fizer um divórcio energético com a sua esposa e você não quer acabar, o que vai acontecer é que a gente vai ajustar o laço. A gente vai tirar os laços de codependência. Tudo bem? Ah, tudo bem. Então, meu relacionamento não vai acabar, não, né? Não, vai não. Porém, quando eu fizer isso, você vai perceber que esse relacionamento não serve pra você. Você vai sair dessa necessidade de ter a pessoa. E aí é uma escolha. Aí ela, tudo bem. Fizemos o divórcio. E ela, uma semana depois, falou comigo: Jéssica, de fato, depois de Uma uma semana semana. de divórcio, uma semana de divórcio, Jéssica, realmente, não tá legal. Nós precisamos desfazer. Eu disse: pois é, mulher, veja bem, por favor, me ajuda, porque assim, eu não sei o que fazer. Eu estou num lugar que é um interior, não tem nada pra mim, não consigo prosperar, porque não tem nada aqui pro meu trabalho, não tenho ninguém da minha família, estou distante da minha cidade. Enfim, eu larguei tudo da minha vida pra vir pra este lugar. Aí eu, nossa,
Mas olha só, se você quer uma solução, o divórcio vai trazer. Mas aí ele vai trazer de uma maneira drástica. Algo vai acontecer e você vai ser obrigada a sair de onde você tá. Não me pergunte como. Ela disse, tá certo, então pode fazer. Cortei o laço dela com a consagrada dela. Sim. Veja bem, 3 dias depois, ela manda mensagem pra mim. Jéssica, perdi minha aliança. A consagrada descobriu que eu perdi a aliança, me botou pra fora de casa. Nossa. Agora ela ia ter que se virar, porque ela ia ter que sair de casa. Acabou-se o casamento. Não houve choro nem vela, porque não deu tempo. Não deu tempo. Enfim, 2 meses depois, a minha cliente já estava com outra pessoa, iniciando outro relacionamento. Então, assim, o Coisa. divórcio sempre digo, tá certo? Você pode estar no relacionamento que for. Às vezes a mulher, eu tenho uma cliente que ela não fez ainda. Por quê? Porque ela é dona de casa. Ela não tem condições de sair desse casamento que ela tá. Aí eu digo, você tem certeza? Você tem condições desse relacionamento romper de vez, porque você vai ter que dar um jeito. Você vai ter que ir embora para a cidade natal. Assim. Aí ela disse: não, não é a hora. Porque vai acontecer alguma coisa extraordinária para desconectar você fisicamente daquela pessoa. Não me pergunte como. Mas o universo, ele cocria a situação com base no rompimento. Por quê? 2 pessoas que estão juntas, mas que não deveriam mais estar, mas ficam segurando aquele laço. Você tem um livre-arbítrio. Cada um tem sua história. Sim. Tá certo? Cada um tem sua história. Seu destino você vai escrever ele. E você tem algo para viver que você já predestinou. E você tá vivendo, mas você tem escolhas. Você pode atrasar essa caminhada num relacionamento em várias formas, se apegando a situações, a emprego, a lugares. E aí, quando eu rompo esse laço, o destino se faz. Ai, mas eu não quero que a pessoa se afaste de mim. Então, mas se ele se afastar, a culpa não é do divórcio. A culpa é que vocês estavam se apegando a uma situação que não era mais para estar junto. Quando a gente corta o apego, a gente faz com que as vidas tomem seus rumos. E melhor, você não vai sentir a dor, porque vai ser natural. O apego que você tinha, ele vai deixar de existir. Então você não vai sofrer. A gente sofre antes. Sim. Ai, meu Deus, como é que vai ser? Porque você ainda tá apegado. Então você fica sofrendo. Eu não quero que acabe. Faz uma limpeza, mas não acaba. Mas aí quando faz a limpeza, aí acaba a dor. Aí a pessoa realmente vai ter que desfazer, sabe? Então, acontecem coisas no plano físico que são um reflexo do rompimento espiritual energético. E isso é extraordinário. Nossa, fantástico. Então, Jéssica, eu quero te fazer, como eu disse, uma pergunta. De fato, na prática, a pergunta que não quer calar, eu vou fazer agora. A pergunta-chave desse podcast, dessa live, dessa gravação, dessa entrevista. E agora eu vou fazer a pergunta-chave. Bora. Na prática, como é que você faz o corte energético? Tem alguma ligação religiosa? Tem alguma ligação com alguma entidade espiritual? A pessoa que é católica, que é evangélica, que é da Umbanda, que é espírita, tem alguma diferença? Queria que você trouxesse esse conteúdo, essa informação aqui pra gente. Excelente pergunta. Então, não tem nenhuma conexão com dogma religioso, nem com a entidade espiritual. Não. Quem faz o corte sou eu. Então, qualquer pessoa pode adquirir o divórcio energético sem culpa de estar saindo ou traindo a sua religião, seu dogma. Como acontece? Eu entro em estado meditativo. É complexo explicar isso aqui, mas, enfim, muitas pessoas vão entender. Vou para o estado teta de consciência, é um transe. Lá eu trago a energia da pessoa que está pedindo o divórcio para ela. É sempre entre um cliente e alguém que ele quer se divorciar. Jamais será entre pessoas que não estão tendo consciência do corte.
Eu quero divorciar o meu esposo da ex-esposa. Você pode fazer esse corte? Não. Mas e se ele autorizar? Então ele fala comigo e ele faz o trâmite. Ele vai falar comigo e eu vou atendê-lo. Entendi. Mas eu não vou divorciar pessoas que não sabem do que está acontecendo. Agora, eu quero me divorciar do meu ex-esposo que está me perseguindo ou que eu não consigo parar de pensar nele. Eu já estou casada de novo e estou sonhando com meu ex. Acontece muito. E aí você adquire o seu divórcio, tá bem? Então eu entro no transe da meditação, tem todo um ritual, né, meu comigo mesma para eu entrar nesse estado de consciência alterado. Vou chamar pela sua energia, vou chamar pela energia da outra pessoa, tá certo? Essa outra pessoa, ela vai ser desconectada de você. Existe um processo energético. Quando ela é desconectada, ela é eliminada do atendimento. Eu não mexo com ela, eu não mexo no campo dela, eu observo. Eu observo como você está, como você aparece para mim, como você está se sentindo na dinâmica de afastar-se definitivamente daquele consagrado. E aí eu observo como a outra pessoa chega e se relaciona com você. Então eu vejo meio que uma constelação. Eu vejo a interação energética entre vocês, como vocês se olham, como vocês se sentem com o fato de que eu vou cortar. E vejo as conexões energéticas entre vocês. Ao desconectar, essa pessoa ela é afastada. Eu não vejo mais. Eu não perco mais tempo com isso. Não vou entrar nessa intimidade dela. E vejo como vocês dois ficam nesse corte. Pronto. Por quê? Porque essa informação vai ser passada para o cliente. Olha, você não estava bem, na verdade, você nem queria sentir resistências. Às vezes eu coloco para a própria pessoa fazer, a pessoa mesmo faz o corte lá na quinta dimensão. Não interfere na matéria. Então, a pessoa, ela não agenda o divórcio. O dia dela segue normal. Ela tá lá trabalhando, cuidando do filho, fazendo as coisas dela, e eu estou em transe fazendo o divórcio energético. Ela não vai sentir nada. Agora, a outra pessoa que foi desconectada sente um vazio. Percebi que depois do divórcio, a pessoa que foi desconectada, ela retorna com um pouco mais de intensidade. Ela manda uma mensagem, ela procura saber de você, vai olhar seus stories, ela fica mais em cima. Então, nos primeiros dias ou até 2 semanas, vai acontecer isso. É como se ela sentisse o rompimento. Na pessoa que pediu, não tem efeito colateral. E você, o máximo que você vai sentir é liberdade, revitalização, leveza. Pronto, desfiz, é só o divórcio, eu desconecto, acabou. Olho para a pessoa, vejo como ela ficou, se ela vai precisar de um reparo, de um alinhamento de chakras, se ela precisa de alguma cirurgia para reparar aquele chakra, aquele centro que estava conectado com outra pessoa. Nós temos 7 chakras. E esses chakras se conectam com o outro. E ele pode estar muito destruído, muito obstruído por conta dessa conexão tóxica, às vezes. E aí, às vezes, a gente precisa fazer um reparo. É bem complexo explicar isso. E aí eu faço, não tem problema nenhum. Faz parte do processo ali de finalizar de vez. Às vezes a pessoa passa por uma cirurgia espiritual e tá tudo bem também. Acabou, fecho o transe, cada um vai seguindo a sua energia, vai fluindo. Eu retorno e faço um áudio com a pessoa, para a pessoa saber o que eu vi, o que foi feito e como será os próximos passos. Tipo, olha, eu vi que ele resistiu, talvez ele entre em contato, mas isso logo vai finalizar porque ele vai ser desconectado com o tempo. Dependendo de cada cliente, pode durar mais ou menos, tá? Entendi. E a base de tudo é, você precisa fazer a sua parte. Eu vou lá e desconecto você energeticamente, mas você precisa, de fato, virar as costas para essa situação e seguir, abrir mão, desapegar. Ah, Jéssica, mas eu não consigo. Ah, ainda me sinto muito conectada. Aí é outra camada. E aí a gente trabalha a nível emocional. É possível? Sim, também.
Sei fazer isso, sei te explicar? Sei também. É para isso que as pessoas ficam comigo. Então, divorcia, mas aí a gente vê o que mais você precisa fazer. Às vezes só precisa do divórcio mesmo. Porque a coisa é intensa e vai desfazer mesmo assim. Entendeu? Entendi. E aí desfaz, não tem entidade, não tem religião, não tem nada. Isso é a minha energia desconectando a energia de vocês. E qualquer pessoa pode adquirir e viver o divórcio energético.